Dragon Ball Daima finalmente é uma realidade e está entre nós. Desculpem eu ter ficado meio parado com o canal esses dias, infelizmente o vício no Sparking Zero me consumiu. Mas agora que estamos aqui vamos debater, e lembrando que esse é um canal de Dragon Ball para fãs de Dragon Ball. Tá a fim de xingar a obra e enaltecer apenas um lado? Aí tu vai para outro lado da bolha que lá com certeza é o teu lugar. Hoje eu vou tentar analisar os maiores mistérios e curiosidades sobre o Dragon Ball Daima, tentando solucionar esses casos, então vamos nessa. Número 1. A desfusão entre Kaioshin e Kibito. Como foi visto no final da saga Buu, nós tivemos o Kaioshin e Kibito se fundindo, e eles ficaram assim até mais ou menos na saga do Champa em Dragon Ball Super. Aqui no Daima, eles estão desfundidos, e o motivo foi que eles utilizaram a parte de dentro do corpo de Majin Buu para fazer isso. E essa é uma informação que existe de fato há muito tempo em guias, mas eu nunca levei muito a sério, pois eu achava que era ridiculamente específico. Porque eu acho meio estranho esse estômago mágico de fundir fusões Potara, mas não fusões Metamoro, fusões Namekusei. Mas a questão é que agora que essa possibilidade é 100% real, o que isso afeta exatamente? Olha, tecnicamente não afeta nada. Agora que essa possibilidade é 100% real, pois a desculpa do Super é basicamente só que existe um tempo limite. Meio que as duas opções, elas não se afetam. Até porque quem sugere isso no Super foi o Goasu, e ele nem estava lá. Então considere apenas duas informações de formas diferentes de desfundir uma fusão Potara. E sobre eles estarem fundidos no Super, como o Kaioshin vai ser um personagem que vai ter muito destaque nessa obra, eu não duvido que posteriormente que ele tenha uma luta onde ele tenha que se fundir, e depois disso eles não tiveram acesso ao Buu, ficaram fundidos e só depois se desfundiram de novo. Número 2. Namekusei. Tivemos a aparição de um Namekusei chamado Neva. Ele é bem idoso e tem pelo menos uns 1000 anos de idade, se provando ser um dos criadores de esferas do dragão mais brabos vistos em toda a obra. E o motivo disso é que ele consegue atrair todas as esferas que estão rodeadas no mundo, e de brinde ele ainda pode reduzir o tempo de espera que tem para realizar os desejos. Mas por que Namekusei e não Namekusei? Bem, o termo Namekusei é para habitantes do planeta de Namekusei. Então qualquer Namekusei que vive fora daquele planeta é chamado de Namekusei. O próprio Monaito da saga Granola é propriamente referido assim. E também fomos informados que os Namekusei originalmente são uma raça vinda do Makai. E eu vi que tem pessoas que dizem que isso está modificando muito a história e que isso não é legal, só que na realidade não. Povos simplesmente podem possuir origens de lugares variados, e isso não vai afetar nada em toda a história que tivemos dessa raça. Não vai mudar que tivemos Arama, Grande Patriarca, Kami-sama, etc. Nada. A única coisa que realmente é engraçada nessa história toda foi que na vida toda a gente zoou o Piccolo da Mao porque ele se intitulava um demônio, e o tempo todo ele era a pessoa mais certa dessa história toda. Número 3. O Reino Makai. O Reino Makai existe desde Dragon Ball Z. O Akira sempre mostrou um mapa onde demonstrava onde ficava cada parte do mundo de Dragon Ball. O Makai é como se fosse um mundo abaixo do nosso. Lá existem 3 reinos diferentes do Makai, e o rei do Makai domina todos esses 3 reinos. Dabura era o antigo rei e com a sua morte, agora seu lacaio Goma assume o posto de liderança. Ele é acompanhado de seu Kaioshin Degesso. O Goma é aquele típico personagem que é um vilão atrapalhado, que o Akira adorava fazer. Pilaf, Babidi, Comandante Red e por aí vai. E pra falar a verdade, eu nunca esperei que Akira fosse fazer demônios mega amedrontadores nem nada. O Dabura era uma exceção à regra. Um grande exemplo é Sandland, outra obra do Akira que ele trabalhava com demônios. Esse é o visual de Lúcifer, que é uma cópia do Dabura. O Akira acreditava que um rei demônio devia ter essa aparência. Agora dá um ligue de qualquer outro demônio nessa obra. Sim, são todos bem aleatórios e inofensivos. Mas a questão é que vai ser uma oportunidade muito boa que a gente vai ter de ver esse reino Makai. Além disso, a gente também é apresentado a doutora Arinso, a irmã de Degesso e Shin. Mas agora eu tenho uma dúvida aqui que eu quero compartilhar com vocês. Existe uma informação que Kaios, Kaioshin, etc., eles são nascidos de uma fruta, e uma fruta dourada vai definir se você é um Kaioshin, etc. Mas como funciona Kaioshins terem irmãos exatamente? Eles nascem de um mesmo conjunto, de uma mesma árvore ou o quê?
Ou eles são que nem os anjos, são todos irmãos? Porque eu lembro que no Torneio do Poder, a gente tinha vários Cauchins que quase não interagiam entre si. Então, eles não pareciam irmãos. Mas se forem, existe um Cauchin pai, assim como o Daishinkan é o pai dos anjos? Isso pra vocês verem como é que a minha cabeça é analisando um negócio. Mas enfim, a doutora Arinson, ela fazia pesquisas pro Daburá e posteriormente a gente até descobre que ela foi pro universo 7. Aliás, o Makai, ele não existe um pra cada universo, é como se fosse apenas um Makai que vale pra tudo. Mas a questão é que o Goma, ele pretende usar as esferas do dragão da Terra para realizar os seus desejos. A primeira, ele vai fazer com que todos que tiveram conflitos contra Majin Buu virassem crianças. E isso não vale apenas para os Guerreiros Z principais, vale basicamente para qualquer um que era daquele grupinho de Guerreiros Z. Logo, todos são afetados, mesmo que eles não tenham lutado. O segundo desejo, eles vão no caso, tentar conseguir acesso ao terceiro olho do mundo demoníaco. Artefato esse que o pai de Daburá tinha acesso, e que se perdeu com o tempo. Será que isso tem alguma ligação com Tenshinhan? A gente sabe que ele tem uma descendência alienígena muito antiga. Mas será que eles fariam isso agora? Ele é um dos poucos que de fato não tá com a festa junto com o Gohan e o Caos. Talvez eles façam uma espécie de grupinho e... vai saber. E o terceiro desejo é colocar mais 1000 anos de vida pro Neva. O que provavelmente vai fazer com que ele fique mais jovem e menos caduco. Número 4, o desejo da esfera. As esferas do dragão são artefatos bem aleatórios. Eles, na teoria, não podem afetar ninguém que superem os poderes do criador dessas esferas. Só que, ao meu ver, isso sempre foi um fator meio furado. Tipo, alguns exemplos que eu posso citar aqui. A gente não pode matar o Nappa e o Vegeta, mas o que impede eles de fazerem a nave explodir, ou caírem no planeta errado, ou sei lá o que. Olha só, as esferas podem reviver pessoas, recriando corpos do zero, mas elas são incapazes de fazer 17 e 18 voltarem a ser humanos, mesmo que ambos concordem com isso, etc, etc. O desejo do Goma basicamente é fazer com que todos sejam crianças novamente. Com isso, ele acredita que ele vai ter vantagens contra eles. Mas a questão é que isso é uma incoerência? Olha, até é. Mas temos que levar em conta também da possibilidade que o Neva esteja ampliando as capacidades das esferas. Afinal, ele criou esferas do Makai, que são apenas 3 e elas parecem muito poderosas. São inclusive grandes. E normalmente quanto maior uma esfera do dragão, maior o seu poder. Então teremos que esperar para ver. Mas eu acho que por hoje foi isso aqui, pessoal. Dragon Ball Daima lança toda sexta-feira. Vocês podem ver em várias plataformas como Netflix, etc. Então tá sendo um anime mega acessível para o fã de Dragon Ball. Não tem dublagem ainda, mas com certeza vai ter com o tempo. Ah, e outra notícia muito boa pra gente poder comemorar agora, principalmente se você é fã da voz brasileira do nosso Goku criança, é você saber que a Úrsula Bezerra, que estava passando por um câncer, conseguiu vencer a doença. E logo ela poderá voltar a fazer suas dublagens. E esperamos que novamente ela faça o nosso Goku criança. Vamos deixar um parabéns pra ela, que com certeza ela foi guerreira demais. E muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui!